Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você, para que você possa cada dia meditar num verso, num versículo, numa passagem bíblica e você possa crescer, direcionar, se alinhar nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Eu quero agradecer você por estar nos assistindo e convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar as nossas lives. É gratuito, ok? Por isso você pode se inscrever, pode curtir, comentar e compartilhar, porque é gratuito e você vai nos ajudar e você vai ser edificado com palavras que nós temos diariamente aqui através desse devocional. Bem? E eu quero poder, queridos, fazer um convite especial para você, aonde essa semana, dia 10, quarta-feira, vou colocar na tela para você, nós vamos estar tendo uma conferência chamada Batalha Espiritual Derrubando Fortalezas. Vai ser uma conferência que vai acontecer online no dia 10 às 20 horas online, uma conferência fechada, onde basta você fazer sua inscrição por esse WhatsApp que está aparecendo na tua tela aí. Operadora 41 98717 9535 e você pode estar se inscrevendo, fazendo a sua inscrição e participando junto conosco. Agora, você se inscrevendo nessa conferência, automaticamente você já vai estar inscrito para a segunda conferência que vai acontecer no dia 17, que é a conferência Batismo com o Espírito Santo. Vai ser uma conferência incrível, queridos, que você também não pode perder. Tá bom? Então fica aqui o meu convite para você poder estar participando junto conosco. E eu quero começar esse devocional, queridos. Quero começar esse devocional orando por você, abençoando o teu dia e orando por você para que você venha ter um dia abençoado. Amém? Então, eu quero poder, nesse momento, já estar orando por você. Curva sua cabeça em sinal de respeito ao Senhor. Curva sua cabeça, feche os seus olhos e recebe a sua oração e ore junto comigo, consagrando o seu dia ao Senhor. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Que o Senhor nosso Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, louvando, adorando, exaltando o teu santo e poderoso nome e agradecendo ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Coloco diante do Senhor, Pai, a vida desse irmão e dessa irmã que está iniciando, Pai, esse devocional junto conosco. Que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente em tudo que eles forem fazer, Pai. Que eles sejam abençoados pelo Senhor, que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre eles, guardando, protegendo de todo mal, de todo perigo, escondendo eles, Pai, debaixo das tuas mãos, não permitindo que o inimigo os toque. Pai querido, que nesse dia o Senhor possa prosperar eles em tudo que eles precisarem. Que o Senhor possa trazer provisão para eles, sabedoria, discernimento para todas as áreas da vida deles.
E se alguém que está nos ouvindo agora, Pai, que está orando conosco agora, estiver enfermo, ou estiver com alguma enfermidade no seu corpo, mente ou espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, eu repreendo toda essa enfermidade no corpo, alma e na mente desse irmão e dessa irmã. Que toda essa enfermidade caia por terra agora. Que toda essa enfermidade abandone agora esse corpo, essa família, em nome de Jesus, Pai. Que eles sejam curados agora, instantaneamente, Pai. Que toda dor cesse, inflamação, infecção, cesse agora, em nome de Jesus. E por aqueles que estão precisando de uma oportunidade, Pai, que essa porta de oportunidade, conforme a tua vontade, Senhor, se abra na vida desses teus filhos. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então nós vamos lá para o nosso devocional que tem hoje como tema Semeando com Generosidade. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre a lei da semeadura, mas não semeando apenas por semear, mas semeando com generosidade. E para isso eu trouxe um texto aqui, que ele está no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 15. Eu vou colocar na tela. A versão que nós vamos estar lendo hoje é a nova versão, a versão Bíblia Viva, que eu vou colocar na tela e você vai poder acompanhar junto comigo. Diz assim, ó. Lembrem-se, porém, disto. Se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não forcem ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam. E mais ainda, para que não só haja o suficiente para suas próprias necessidades, mas também sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros. Como dizem as Escrituras, o homem piedoso dá generosamente aos pobres. As boas obras dele permanecerão para sempre. Porque Deus, que dá a semente para o lavrador plantar, e mais tarde boa produção para colher e gastar, dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele os fará crescer, a fim de que vocês possam colher da sua colheita os frutos da sua justiça. Sim, Deus lhes dará muito, a fim de que vocês possam dar com generosidade. Quando nós levarmos suas ofertas àqueles que as necessitam, a sua generosidade resulta em gratidão e louvor a Deus pela ajuda de vocês. Assim, duas coisas boas acontecem como resultado das ofertas de vocês. Os necessitados do povo de Deus são ajudados e eles transbordarão de gratidão a Deus. Com o serviço que vocês estão prestando, mostram a eles
como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo. Eles ficarão satisfeitos e louvarão a Deus pelas generosas ofertas para eles e para outros. E eles orarão por vocês com profundo fervor e amor, por causa da maravilhosa graça de Deus, manifestada por meio de vocês. Graças a Deus pela sua dádiva maravilhosa, uma dádiva que não podemos descrever com palavras. Queridos, você percebeu que é uma palavra bem profunda? Nós aqui no canal já falamos sobre a lei da semeadura. E quando nós falamos sobre semeadura na nossa vida cristã, todo e qualquer livro, presta atenção no que eu vou dizer, todo e qualquer livro cristão, ou seja, de um coach, que hoje está muito na moda, o que eles vão entrar em acordo? Existe essa lei da semeadura que tanto a vida cristã quanto os coaches que hoje estão aconselhando milhares de pessoas pelo mundo, eles concordam. Eles concordam, queridos, em algo muito importante. Que quanto mais você semear, e quanto mais você semear na vida de alguém com generosidade, mais você recebe. Se você pegar qualquer livro de prosperidade cristã, você vai ver essa base: semear com generosidade. Claro que eu não estou aqui falando sobre que, de uma maneira de comércio, com uma maneira de você enriquecer. Não é isso a questão da palavra. Mas trazer para você a consciência de que todos nós cristãos podemos semear bondade, generosidade na vida dos nossos amados irmãos, independente se nós somos ricos ou se nós somos pobres. Isso vai muito além disso. O princípio da semeadura e da colheita, queridos, ela é uma referência em qualquer área da nossa vida, mesmo você sendo cristão ou não. É uma realidade que mesmo aqueles que não são cristãos, eles admitem e falam: olha, eu não sei o que acontece, mas eu sei que quanto mais você semear com generosidade na vida das pessoas, mais você recebe. Mesmo aqueles que são descrentes, eles concordam com isso. Então, se você semeia amor, você colherá o quê? Amor. Se você semeia uma mentira, você vai colher o quê? Mentira. Se você semeia com generosidade, o que você vai colher? Generosidade. E a generosidade, queridos, ela nem sempre está relacionada com algo material ou com dinheiro. A generosidade, amados, ela está relacionada com o tempo. Presta atenção nisso. Ela está relacionada com o tempo. Ao amar, ao você amar sem esperar nada em troca, e ao perseverar no aprendizado da generosidade que se exercita. E quanto mais generoso você for, mais generoso você vai querer ser. E esse é um princípio bíblico. Um princípio bíblico que o próprio Jesus Cristo ensinou. Que há mais felicidade em dar do que em receber. E é verdade, se você exercitar a generosidade de semear na vida de pessoas, você vai perceber que você vai começar a ter uma alegria, uma felicidade que é inexplicável. E quanto mais generoso você é, mais generoso você quer ser. Mais generoso você quer ser.
queridos, e quando eu volto a falar para você, quando a gente olha, quando nós olhamos para a Bíblia já explica isso, a lei da semeadura, e quando eu olho muitas vezes para esses coaches, que muitas vezes eu assisto algumas coisas sobre eles, eu fico pensando, e eu fico vendo, né, eles falando, e um deles diz assim, olha, você quer prosperar em algo na sua vida? Semeie na vida do próximo. Semeie na vida deles. Ajude. Muitas vezes nem cristão eles são. Por quê? Porque quando você é generoso, quando você semeia na vida do próximo, você está plantando bondade e você vai colher bondade. Não tem como vir diferente. A lei da semeadura é uma lei de Deus. Não tem como você plantar maldade e colher maldade. Não tem como você plantar laranja e colher maçã. Não tem. É uma lei que não falha. Amém? E a única forma em que podemos adotar essa identidade, queridos, é quando nos mantemos focados, com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Nós temos que ter esse olhar fixado em Jesus Cristo. Parece que não tem lógica quando nós estamos passando uma necessidade, né? Quando nós estamos passando uma necessidade, temos que muitas vezes, e nós olhamos alguém tendo a necessidade, e nós estamos passando necessidade também, e nós muitas vezes dividimos aquilo do pouco que temos, mesmo passando necessidade, com outra pessoa que está passando necessidade. Eu vou contar uma experiência para você aqui, que eu vivi recentemente com um irmão lá de Moçambique. Ele disse que ele trabalhava, né, por diária. Nessa diária ele ganhava para comprar, muitas vezes, um litro de milho. Porque arroz e outras coisas mais é muito caro. Então, eles basicamente fazem o que? Eles comem milho. É o triturado, é a farinha. E eles se viram com milho. Então ele trabalhou naquele dia, ele ganhava um dinheirinho, ele ia lá no mercadinho e comprava um litro, né? Que era um litro que dava aproximadamente 3 quilos de milho. E esses 3 quilos de milho, ele falou para mim que dava aproximadamente para 3 dias de comida, de alimentação. Presta atenção, queridos. O que é semear com generosidade? E ele falou bem assim, pastor, esse alimento para minha família, que é ele, a esposa e 2 filhas pequenas, daria para 3 dias para nós nos alimentarmos, tendo pelo menos 2 a 3 refeições por dia. Ou seja, daria para eles fazerem 9 refeições no total. Só que ele falou assim, pastor, mas não dura isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes vêm pessoas, vizinhos, aqui, pedir ajuda. E como que eu vou negar? Eu não tenho como negar. Então eu pego do pouquinho que eu tenho e dou na vida, eu semeio na vida de outro irmão para que ele possa ter pelo menos uma refeição. Diminui uma refeição minha, muitas vezes tiro uma refeição de uma das minhas filhas, dos meus filhos, e eu simplesmente semeio na vida do próximo. Mas daí, conversando com ele fala assim, mas falta muitas vezes alimento para você? Ele fala assim, pastor, Deus vem suprindo a gente em tudo que a gente precisa. E ali você entende, queridos, que não parece não ter não parece ser lógico, né? Dar, semear na vida de alguém quando você também já está passando necessidade. Mas essa situação que eu vivi na vida, ouvindo a experiência desse irmão lá de Moçambique, eu entendi o que é semear com generosidade. É mesmo quando você está passando necessidades e você divide o pouco que você tem com aquele que não tem nada.
E ali, Deus ele age poderosamente na nossa vida. É dessa maneira, queridos, que nós começamos a viver a nossa vida de fé contínua. Deus diz que a forma de obter, olha só que interessante, Deus diz que a forma de nós obtermos é nós podemos também dar para alguém. E não é guardando. Não é guardando. É você dar. É igual o exemplo que eu acabei de citar. Ele poderia guardar porque era 9 refeições certinha. Mas o que, que ele falava? Ele não falava com tristeza, não, querido. Ele falava sorrindo. Ele falava, pastor, eu tiro um pouquinho do meu e dou. É isso, queridos. É por isso que não falta nada. É por isso que Deus vai prosperando, Deus vai fazendo. Porque, por mais que pra gente não pareça ser lógico, pastor, mas eles comem só milho. Mas Deus nunca deixou faltar alimentação para eles. Eles estavam se alimentando do milho. E através do milho Deus dá mais trabalho para ele. Ele consegue juntar mais dinheirinho. Ele consegue ir comprando sempre uma coisinha a mais, fora a plantaçãozinha que ele tem. E Deus vai prosperando. E muitas vezes outras pessoas não têm nem um pouco que ele tem. Nosso Pai Celestial, queridos, dá. E ele ama quem dá também com alegria. Por isso, queridos, que eu creio que, com todo o meu coração, que a semente que Deus depositou em nós é uma semente de generosidade. Essa semente ela nos enche de alegria, não pela quantidade, mas pelo coração. A colheita da nossa semente, ao nos unirmos como igreja, será de abundância sobrenatural para continuar edificando a igreja de Jesus, não só no nível local, mas também no nível local, no nível de bairro, no nível de cidade, no nível de estado, no nível de Brasil. É necessário que nós venhamos ter essa generosidade. É importante que mesmo nesse final de tempo que nós estamos vivendo, nós possamos semear com generosidade. Deus não fica devendo nada para ninguém, queridos. Quando você semeia com generosidade, sem ter a intenção de obter algo em troca, você pode ter certeza que Deus ele vai trazer para você abundantemente na sua vida sempre. Amém? Que você tenha um dia abençoado, guardado, protegido pelo Senhor. Não se esqueça, semeie com generosidade. Tenho certeza que você vai ter muitos testemunhos para poder dar das bênçãos abundantes que Deus trará sobre a tua vida.